Como é bom podermos ter Te louvado. Como é bom, ó Deus, podermos ter Te exaltado. Como é bom, ó Deus, podermos cantar e contar os Teus grandes feitos hoje nessa noite. Pai amado, nós queremos Te bendizer, ó Deus, e Te louvar, ó Deus, pelo momento do louvor. Queremos agora, Deus, meditar no Teu Santo Evangelho. E para isso, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, tanto sobre a minha que vou pregar, quanto naqueles que vão ouvir, ó Pai. Pois sabemos que a pregação do Evangelho e a compreensão do Evangelho só são possíveis através do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, hoje nessa noite, nós oramos para que Teu Espírito Santo faça isso hoje nessa noite. Amém, Jesus. Amém. Bom, nós estamos chegando ao fim do capítulo 7 de Romanos. E nós vimos no culto passado o grito de miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E nós vimos isso, e nós meditamos, e nós vimos o quanto é importante esse grito. E nós vimos que esse grito não é um grito ao vazio, não é um grito sem significado. E nós vimos que só pode dar esse grito quem o Espírito Santo regenerou. Pois entendermos a nossa condição diante de Deus e entendermos que em nós mesmos não conseguimos obter salvação, dar esse grito significa que a nossa salvação não está em nós, que a nossa esperança está fora de nós. A nossa esperança está no nosso Redentor. A nossa esperança está no nosso Senhor. Assim como Jó, ele grita que ele sabe em quem ele tem crido e que o seu Redentor vive e que em breve se levantaria ao favor dele. Esse grito é o mesmo nosso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então nós vimos no final do culto passado o sussurrar de graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui está a resposta, aqui está a gratidão que flui de um coração regenerado. E é um grito de socorro, aonde os homens carnais, os homens que estão no mundo, não podem dar. As pessoas que estão hoje, nesse exato momento no mundo, perdidos, longe de Deus, caídos, entregue aos seus próprios pecados, eles não podem dar esse grito de socorro. Se o Espírito Santo de Deus não for a causa desse grito, por isso é importante nós pregarmos o Evangelho. Por isso que é importante nós ensinarmos os homens o estado miserável que o homem se encontra espiritualmente longe de Deus. Por isso nós podemos dizer: miserável homem que eu sou. Depois que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós tudo o que ele mostrou no decorrer dos versículos aos quais nós viemos meditando esse ano todo. Olha, nós ficamos um ano inteiro meditando em um capítulo, aprendendo sobre o Evangelho, vendo a glória desse Evangelho e a profundidade disso. E hoje então, hoje nessa noite, nós chegamos ao fim
desse capítulo para começarmos o capítulo 8. Mas antes de irmos para o capítulo 8, eu quero, hoje nessa noite, olhar para o finalzinho dele, para esse sussurro que diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje nessa noite nós vamos meditar um pouco mais sobre a gratidão a Deus por ter nos enviado o seu Filho em forma de carne para morrer em nosso lugar, para morrer, para cumprir a lei em nosso lugar. Então, amados irmãos, mais uma vez, hoje estamos reunidos aqui em torno, unicamente e exclusivamente em torno da palavra de Deus, em torno do seu evangelho. E como nós sempre falamos, para nós é um grande privilégio podermos meditar e juntos podermos crescer na graça e no conhecimento desse evangelho. Vimos que esse grito, a qual meditamos no culto passado, quem me livrará? Esse quem não é uma incerteza, não é um grito de desespero no vazio ao vazio, irmãos. Não foi isso que vimos. Este é um grito de uma grande certeza. Quem me livrará? Quem pode vir ao meu socorro? Quem pode vir ao meu encontro? Quem pode me encontrar? Quem pode me salvar? Quem pode me regenerar? Quem pode fazer de mim uma nova criatura? É disso que ele está nos falando. Uma certeza que esse quem aponta para algo que está fora de nós, aponta para um Senhor, aponta para um Salvador. Então, amados, uma certeza de que nós vimos no culto passado, que em nós mesmos não podemos fazer nada por nós, em si não podemos fazer nada por nós mesmos com relação à nossa salvação, com relação ao nosso novo nascimento, com relação a essas coisas espirituais. Veja, o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem carnal, ele não pode se auto-regenerar, ele não pode se fazer filho de Deus, ele não pode se justificar. O homem, quando ele está longe de Deus, o estado dele é terrível. Porém, hoje nós vimos e vamos ver esse grito de gratidão, esse sussurro, a qual nós vamos meditar. A gratidão por Deus ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para realizar a obra da redenção, a obra da salvação em nosso favor. Amados, os versículos que nós vamos meditar hoje nessa noite é Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, mais apropriadamente o versículo 25, mas eu quero ler o 24, para que nós possamos trazer na memória tudo aquilo que meditamos no culto passado, que diz assim: desventurado homem que eu sou, ou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vimos essas duas coisas no culto passado, e hoje nós vamos meditar no versículo 25 que diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então hoje nessa noite, amados, nós vamos então meditar, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amados, o apóstolo Paulo aqui, pois imediatamente adiciona esta ação de graças com o fim de evitar que alguém concluísse
que ele estivesse renitentemente murmurando contra Deus em suas queixas. Isso é importante, amados. É de nossa experiência quão facilmente sucede, mesmo naquelas tristezas que merecemos, de cairmos em profundo descontentamento ou impaciência. Portanto, ainda que Paulo lamente seu estado e suspire por sua partida, ao mesmo tempo confessa a ele que repousa na graça de Deus. Assim como nós, amados, ao fazerem um detido exame de seus defeitos, os santos não devem jamais esquecer o que já receberam das mãos de Deus. Nós nunca, amados, podemos nos esquecer de todas as bênçãos que já temos em Cristo, por mais que todas as coisas contrárias se lancem contra a nossa vida. Então, amados, ao chegarmos aqui no último versículo do capítulo 7, onde diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo de Cristo, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados, a última declaração dessa exposição sumamente extraordinária e complexa divide-se em duas partes. A primeira declaração é: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vimos isso no culto passado. Nós vimos o quão maravilhoso é entendermos que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso ajudador. E essa última expressão, essa última declaração é sumamente extraordinária e complexa, amados. Como nós falamos, ela se divide em duas partes. E a primeira declaração é: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu a descrevi antes como uma declaração ou uma exclamação repentina. O apóstolo Paulo é subitamente arrastado por aquilo que Charles Hodge descreve com muito acerto como uma forte e súbita emoção de gratidão. Temos tido, amados, muitas ocasiões de observar e salientar que o grande apóstolo Paulo não era exageradamente cuidadoso na questão de estilo, não. Era livre e gozava a liberdade do espírito. Ele não era um mero escritor, um mero literato. Não estava, amados, preocupado primeiramente com a produção de uma prima da literatura. Não. Ele se preocupava muito mais com o que dizia do que com o modo como dizia. O apóstolo Paulo nunca cultivou a arte pela arte simplesmente. Nunca tentou ser eloquente por amor da eloquência. Ele mostra isso no uso dos chamados anacolutos. Estas interrupções que nele frequentemente tomam a forma de irrompimentos em louvor e ações de graças a Deus. Percebe-se que ele sempre acha difícil mencionar o nome do nosso Senhor sem proferir algum tipo de apóstrofe. Sim, amados, ele interrompe por um momento
o que está dizendo quando é arrebatado pela força e pela intensidade de suas profundas emoções. E parece-me, é isso que está acontecendo aqui no versículo 25. Se vocês prestarem atenção, foi assim que ocorreu. Ele dissera: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nessa altura, ele não pode conter-se e bradou. Ele gritou: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma explosão, um súbito irrompimento, amados, e não constitui parte essencial do que ele está argumentando e dizendo. Podemos provar isso com muita simplicidade, examinando a parte restante do versículo, onde ele diz: assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei do pecado. Isso prova a minha posição desta maneira. Se a expressão dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, fosse uma parte essencial do argumento, significaria que ele estava dizendo o seguinte: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo fato de que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ora, isso é certamente algo que o apóstolo jamais diria, amados. Ele não falaria tal coisa. Charles Hodge está certo nesse ponto. Ora, isso é certamente algo que o apóstolo jamais diria. Diz ele que seria uma combinação antinatural de declarações, mas esse é de fato uma declaração fraca da parte de Hodge. Seria não somente uma combinação antinatural, seria uma combinação impossível. Sim, pois se as entendêssemos como diretamente interrelacionadas, dessa forma, significaria que ele está dando graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo fato de que ele ainda está nas condições que descreve na parte restante do versículo. Amados, é indubitável que isso é inteiramente impossível. Quanto eu saiba, o único comentador que tenta dizer que a ordem é essa, é outro chamado Robert Haldane. Ele é bastante coerente do começo ao fim, como jamais opinei. Ele de fato errou no versículo 2 do capítulo 6 e teve que lutar para manter coerência desde aquele ponto. Como já vimos, amados, ele interpreta quem me livrará no versículo 24 como se referindo inteiramente ao futuro, algo que ainda está para acontecer. Por isso, ele afirma que o apóstolo está dizendo assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque serei libertado. Não neste mundo, porém no vindouro. Amados, enquanto ainda neste mundo, a sua situação é: assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Entretanto, me parece que essa é uma interpretação impossível dessas declarações. Assim que, na segunda declaração,
é um resumo perfeito do que o apóstolo dissera do versículo 14 ao 24. Uma breve e concisa declaração acerca dessa dualidade. E a isso, então, que chegamos, diz ele: com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amados, há somente uma dificuldade aqui, não vital, porém, mais ou menos mecânica, na interpretação dessas partes. Relaciona-se com a expressão eu mesmo. Sem dúvida, ele está se referindo a si próprio como pessoa. Mas, será que esse eu mesmo governa ambas as declarações? As duas partes da declaração em geral? Noutras palavras, estaria ele dizendo: assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, eu mesmo sirvo a lei do pecado? Parece-me que, à luz do versículo 23, devemos ler assim a frase, amados. Não podemos ter certeza. Igualmente, se poderia dizer que ele está se identificando como pretendia, pois com o entendimento ou a mente, como nós vimos, a esse entendimento ou a mente é o real eu. Agora, como se dissesse o seguinte: o meu real desejo é querer e identificar-me com a mente, mas vejo que há esta outra lei em meus membros, e assim tenho que admitir que sirvo também a lei do pecado. E nós vimos então essa guerra que acontece. Então, dizendo diferentemente, ele não está se descartando da responsabilidade, como já vimos, pois é ele que peca, não a sua carne. É certo que ele nos disse: não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Todavia, amados, já vimos a explicação dessa declaração em outro culto. Ele, como pessoa, é responsável por tudo que faz, assim como nós, mas está ciente desses dois tipos de mim que aparece aqui dentro dele, como vimos no versículo 18, em outra ocasião. Amados, notem que a palavra que ele emprega é o verbo servir. Servir, amados, significa escravo, ser escravo, ser um escravo de algo, de alguém. Como vimos repetidamente no capítulo 6, quando nós estávamos expondo. Portanto, ele está dizendo com a mente: eu mesmo sou um escravo da lei de Deus, ou sirvo como escravo a lei de Deus. Ele não pode dizer que é só escravo da lei de Deus, não, pois vê que é também escravo da lei do pecado, por causa da sua carne. Esse é o seu problema, é disso que ele nos está falando tantas vezes no decorrer do versículo. Amados, nessa altura aqui, surge então uma questão que precisamos considerar. Quando chegarmos ao nosso sumário, seria possível ao homem plenamente regenerado fazer a declaração do versículo 25, à luz do capítulo 6, versículo 17, aonde ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ali o apóstolo assevera vigorosamente que os cristãos não são mais escravos do pecado. Nós não somos mais, amados, escravos do pecado.
Por isso que ao olhar o versículo 25 agora, nós temos que entendê-lo. Veja, nós não somos mais escravos do pecado. Por isso que quando estamos lendo a palavra de Deus, não podemos, de forma alguma, ignorar o contexto. Por isso que é importante fazer o que estamos fazendo há anos aqui. Entender toda a carta, entender o começo, o meio e o fim. Não devemos isolar partes da palavra de Deus, pois, tendo em mente que é uma carta, como nós sempre falamos, há um começo, um meio e um fim. E para nós é importante para nós cada detalhe, cada doutrina, pois só assim podemos crescer e prosseguir na graça do Senhor. Ali, amados, o apóstolo assevera vigorosamente que os cristãos já não são mais escravos do pecado, e isso alegra o nosso coração. De fato, no próximo versículo, ele prossegue dizendo o seguinte: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Consideremos essa matéria mais adiante. Com isso, amados, chegamos ao fim do nosso estudo e exposição do versículo por versículo dessa passagem este ano. Muito interessante e difícil, que começa no versículo 14. Vamos agora examiná-lo de modo global, como um todo. Primeiro, procuremos ter claro em nossa mente o princípio, o principal propósito do apóstolo Paulo, deixando de lado os detalhes. Qual seria a grande declaração do apóstolo Paulo concernente ao homem, seja quem for ou o que for, que está em vista desde o versículo 14 até o fim do capítulo? Já vimos, amados, claramente que ele é um homem que está cônscio de uma dualidade dentro dele, pois quando quer fazer o bem, o mal está presente. Ele sente prazer na lei de Deus, mas não consegue efetuar. Ele consegue ver em sua mente um prazer na lei do Senhor, nos mandamentos, mas quando olha para o seu corpo, vê outra lei em seus membros. Então, amados, já vimos claramente que ele é um homem que está cônscio de uma dualidade dentro dele. O apóstolo nos diz isso muitas vezes. Ele é um homem que chegou a ver que a lei de Deus é tanto espiritual como boa. Na verdade, ele tem prazer na lei de Deus. Ele nos diz isso. Ele diz que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável, que os mandamentos são bons, santos e justos. Veja, ele diz para nós essas coisas, e nós entendemos hoje. Porém, quando nós vemos todas essas coisas, entendemos que o problema não está na lei de Deus e na sua palavra. Antes está em nós próprios, pois vemos o quão boa a palavra de Deus é, o quão boa ela é. E ele nos diz então que tem prazer na lei de Deus, que se deleita. Um homem carnal não pode fazer isso, não. Contudo, aqui está o problema, amados. Ele não consegue viver em conformidade com a lei de Deus, quer positiva ou quer negativamente. Ele não consegue. Amados, ele não consegue viver em conformidade com a lei. Ele desejava fazer as coisas que a lei manda, mas vê que ele não pode. É isso que o Evangelho esclarece para nós. Nós hoje olhamos para a lei e vemos exatamente isso. Nós vemos que a lei é boa, porém o homem não pode cumpri-la.
pois a lei não foi dada para isso. Os mandamentos não foram dados para nos regenerar. Os mandamentos não foram dados para provar que nós podemos obedecê-lo. Pelo contrário, os mandamentos foi dado para aumentar a nossa condenação, para revelar a nossa condição. A lei é como um espelho. Se você olhar para a lei de Deus e entender ela corretamente, se você entender o espírito da lei, a lei, ela se torna para nós como um espelho. Por exemplo, se você chegar sujo, totalmente sujo, na frente de um espelho, o que o espelho vai fazer com você? Apenas mostrar que você está sujo. O espelho não pode te limpar. O espelho, ele não pode mentir para você. O espelho, ele não pode fazer nada para você, a não ser te mostrar o seu estado. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, é exatamente isso. Ele mostra para nós que nós somos rebeldes, que nós odiamos os mandamentos de Deus, que nós não queremos fazer nada que está de acordo com a vontade de Deus. Os mandamentos mostram a nossa incapacidade. O mandamento não pode nos regenerar. O mandamento mostra o quão miserável nós somos. Os mandamentos, eles abrem os nossos olhos para isso. O apóstolo Paulo diz que a lei nos leva até Cristo. É para isso que as leis, os mandamentos foram dados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ele quer fazer o bem, ele olha os mandamentos, mas não consegue. Ele não consegue, ele não pode, porque mais para frente, no capítulo 8, que nós vamos começar a meditar, nós vamos ver que o homem carnal, ele não pode cumprir a lei de Deus. Não é que ele não quer, não é que ele não consegue, ele não pode. Por isso, amados, é importante nós termos essa compreensão. Por isso é importante nós conseguirmos enxergar essa doutrina grandiosa do Evangelho. É por isso que é importante nós termos esses detalhes esclarecidos para nós. Pois ele vê a lei de Deus, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele não pode cumpri-los. Ele não quer fazer as coisas que a lei proíbe, porém vê que as faz. Amados, ele vê claramente o caráter da lei, mas não pode cumpri-la. E a razão disso é que a lei do pecado que está em seus membros é forte demais para ele. E assim é, amados, para todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. A lei da natureza, do pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo, amados, expôs tudo isso com muita clareza nos seguintes versículos. No versículo 17, ele diz: já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Esse poder do pecado dentro dele é mais forte que ele, tanto que ele pode fazer esse tipo de afirmação. Também no versículo 20, ele diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amados, o pecado é forte demais para ele, é a derrota. Entretanto, o ponto está ainda mais explícito no versículo 23, aonde ele diz: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Amados, pois bem, essas declarações têm somente um sentido: a lei do pecado que está em meus membros, ou seja, o pecado que nele habita, é demasiadamente forte para ele, e o prende, e o coloca num estado de cativeiro. E nós vimos isso. Qual que é a imagem que ele está passando para nós? A imagem é como se dois homens estivessem brigando,
E um homem vence o outro homem, e com uma lança pontiaguda, ele consegue então imobilizar o outro homem, e diz para o outro homem: eu vou te levar cativo, eu vou te colocar em um cativeiro. Assim é o pecado vencendo nós. Quando o pecado nos vence sem Cristo, é isso que ele faz, ele nos coloca em cativeiro, nós nos tornamos cativos do pecado. E aqui, amados, o apóstolo Paulo nos mostra isso, a lei do pecado que está em meus membros, ou seja, o pecado que nele habita, é demasiadamente forte para ele, e o prende, e coloca num estado de cativeiro. Quão terrível isso é! Nós vimos isso, amados, nós já vimos isso, nós já meditamos. Agora, a prova final disso é o versículo 24, onde ele diz: este homem é um miserável, e irrompe num brado, quem me livrará do corpo dessa morte? É onde nós estamos nessa noite. E finalmente, amados, ele resume tudo na segunda parte do versículo 25, onde diz: assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Há só uma conclusão a que ele pode chegar a respeito de si mesmo. É a confissão, amadas, feito por ele no início de toda esta parte do capítulo 7, aonde ele diz: eu sou carnal, vendido sob o pecado. E nós já meditamos sobre isso. Noutras palavras, o que cabe aos versículos 15 ao 25 é expor essa declaração. E nós viemos versículo a versículo olhando a isso, como frequentemente se dá com este apóstolo e com muitos outros escritores do Novo e do Velho Testamento. Ele começa com a sua conclusão e depois a comprova e a demonstra. No começo ele diz: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa é a única conclusão a que esse homem pode chegar ao seu próprio respeito. Não somente há essa dualidade dentro dele, não. No começo ele disse: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa é a única conclusão a que esse homem pode chegar ao seu próprio respeito. Não somente há essa dualidade dentro dele, mas também ele foi feito cativo pela lei do pecado que está em seus membros. Ela é mais forte que ele, e ele está derrotado. E então ele grita: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a declaração essencial, a declaração, amados, vital, que ele faz nesse parágrafo, sumamente fascinante para nós, a qual nós temos meditado. Estaríamos agora em condições de decidir, de chegar a um veredito quanto à identidade da pessoa que o apóstolo está descrevendo aqui. Uma coisa podemos dizer, sem dúvidas e sem dificuldades ou nenhuma hesitação: enquanto examinávamos os versículos individualmente, dissemos isso muitas vezes. Não é possível que seja o homem não regenerado. As declarações positivas do homem acerca do seu prazer na lei de Deus, do seu amor pela lei, da sua apreciação do caráter espiritual da lei, tornaram impossível essa identificação. Se fosse, amados, esse o caso, não se poderia conciliar essa passagem com os versículos 7 ao 13, onde Paulo nos informa de que no passado, quando ainda não tinha sido regenerado, ele não entendia a lei, o seu sentido e o seu propósito. Esse era o problema dele na velha vida. Em algum tempo ele vivia
sem a lei, ele disse. Achava que estava tudo bem, porque não tinha visto o real caráter da lei. E é isso que o Evangelho nos mostra e nos ensina, que a lei é boa, perfeita e agradável, e nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. O Evangelho nos revela, amados, o propósito da lei, o caráter dela, para que ela foi dada, para os seus propósitos. E o apóstolo Paulo dizia que ele vivia sem lei, porque ele entendeu agora os mandamentos. Por isso ele diz, quando veio o mandamento, assim, o homem que ele descreve aqui é um homem a quem o mandamento veio. Lembra que falamos isso? Quando o mandamento, ele se apresenta para nós, quando Paulo entendeu que ele não deveria cobiçar, tudo fez a diferença. Antes ele achava que não cobiçava, mas quando ele entendeu, quando o Evangelho trouxe o espírito da lei, o caráter da lei, que então ele se viu em maus lençóis. Por isso ele diz, o homem que descreve aqui, o homem a quem o mandamento veio, é por isso que ele vê que ela é espiritual e boa agora, e é por isso que ele tem prazer nela. Não somente isso, amados, porém vimos que o homem não regenerado é incapaz de reconhecer esta dualidade nele. O homem carnal, ele não vive dessa forma, ele não tem essa guerra contra o pecado, ele está totalmente vencido e derrotado pelo pecado. Porém nós hoje, nós vencemos. Por isso hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. É por isso que nós lutamos contra o pecado. É por isso que a nossa guerra é diária contra o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que todos os dias nós lutamos contra o pecado. Há uma guerra intensa de abandono e confissão e arrependimento do pecado. Por quê? Porque agora nós temos prazer na lei do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o homem carnal, ele não consegue compreender essa luta, ele tem prazer no pecado, coisa que nós não temos. O homem não regenerado é incapaz de conhecer essa dualidade nele e de imaginar-se da maneira psicológica e espiritual que temos visto ser característica dessa parte particular deste capítulo, a qual nós estamos meditando. Portanto, não precisamos tomar tempo para considerar a possibilidade de que aqui o apóstolo Paulo está descrevendo um homem não regenerado. Resta-nos, amados, pois a pergunta: seria esta então uma descrição do homem plenamente regenerado? Seria certo dizer que o apóstolo estava escrevendo aqui sobre si, como ele era na ocasião em que escreveu a epístola aos Romanos? Mencionei previamente, amados, o argumento acerca do uso do verbo no presente. Seria certo dizer que o homem regenerado é sempre como aqui descrito, que nunca se eleva acima do que aqui é descrito, e que na verdade é o apóstolo Paulo que está escrevendo sobre si próprio, na ápice da sua experiência como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador? Quer dizer, dessa exposição até agora, é uma regra muito boa. Quando você estiver estudando uma passagem das Escrituras de difícil compreensão, como esta, a qual estamos diante hoje nessa noite, não ficar muito ansioso para chegar a uma decisão com base única e exclusivamente na evidência ou prova que está diante de você, amados. Primeira coisa
que deve perguntar a si mesmo é: existiriam passagens semelhantes a essa noutros lugares das Escrituras? Será que eu poderia encontrar alguma luz sobre este problema com que me defronto, recorrendo a outras partes das Escrituras? Outras partes das Escrituras por este mesmo apóstolo? Ou parte das Escrituras escrita por outros apóstolos? Ou por outros escritores? Não há melhor regra do que comparar, amados, as Escrituras com as Escrituras, quando se encontra uma passagem difícil de interpretar, como essa a qual vimos. As heresias têm surgido nas igrejas, porque certas pessoas fundam uma doutrina completa num único versículo, ou numa porção, e deixam de consultar outras partes das Escrituras, que tratam do mesmo ponto, amados. Por isso, nós não fazemos isso. Olha que interessante. O apóstolo alega-se que existem algumas passagens das Escrituras que dizem exatamente a mesma coisa que o apóstolo está dizendo aqui no capítulo 7 de Romanos. Sendo assim, amados, o argumento é muito importante. Porque aquele que não se dispõe a dizer que o apóstolo está descrevendo a si mesmo aqui, sustentam que está descrevendo a si mesmo aqui. Sustentam que esta declaração é única, sem nenhum paralelo, em parte alguma das Escrituras. Portanto, vejamos algumas das passagens e que se faz referência, para que nós possamos compreender um pouco melhor. Podem ser divididas em dois grupos. Há, por exemplo, a declaração que se lê na Epístolas ao Gálatas, para nos ajudar e nos auxiliar nessa noite. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, olha o que diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Admitamos, desde logo, que, à primeira vista, fica-se tentado a dizer: isso é precisamente o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Há esses dois lados, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne. A estes dois opõem-se um ao outro. Certamente é o mesmo que dizer que a mente, por um lado, e a lei em seus membros por outro, são opostas umas à outra, resultando em que você não pode fazer o que quer. Amados, a princípio parece um paralelo perfeito, não é mesmo? Porém, quando você o examina, e especialmente quando lê o contexto, logo vê que as duas declarações são, na verdade, quase totalmente diversas. Note-se, por exemplo, que o apóstolo Paulo introduz a declaração de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dizendo no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, ou em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amados, num sentido, não temos necessidade de avançar mais nesse assunto. O apóstolo lança uma profunda e fundamental proposição: se vós andar no Espírito, e eu estou ordenando que façais isso, não cumprireis as concupiscências da carne. Mas o que nos é dito em Romanos capítulo 7, onde nós estamos meditando, é que, a despeito de toda a sua resoluta disposição para cumprir a lei de Deus,
o homem permanece cativo da lei do pecado, que está em seus membros. Veja, não ocorre o que acontece em Gálatas. Não é a mesma coisa, amados, não é. E isso nós temos certeza. Note-se igualmente que na passagem de Gálatas há um fator que de modo algum está presente em Romanos, capítulo 7. É a referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é mencionado em Romanos, capítulo 7, onde nós estamos meditando. Tudo que visa a passagem de Gálatas, capítulo 5, é salientar o Espírito Santo e a sua obra. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O objetivo do apóstolo em Gálatas, capítulo 5, é mostrar para nós o caminho da vitória. E não somente mostrá-lo, mas garantir a vitória, por causa deste outro fator, o Espírito Santo que está em nós. No entanto, isso não é mencionado, amados, em Romanos capítulo 7, como podemos perceber. Há, porém, outro ponto de diferença. No versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas, há o que à primeira vista, parece uma declaração estranha. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esse versículo é um paralelo perfeito do que o apóstolo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, que, como venho salientando a todo tempo da exposição, e por assim dizer, a chave de todo o capítulo 7 de Romanos. Há um sentido em que Romanos capítulo 7, amados, é uma exposição de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz: o pecado não terá domínio sobre vós, e por esta razão, pois não estáis debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo a mesma coisa em Gálatas capítulo 5, versículo 18, amados, embora de forma diferente. Ele está mostrando não somente a possibilidade de vitória, porém a certeza da vitória, para aqueles que compreendem esta verdade acerca de si mesmo, em Cristo e no Espírito. Amados, essa coisa mais importante para nós, entendermos que agora nós temos vitória sobre o pecado. O Espírito Santo habita em nós. Hoje nós não somos vencidos pelo pecado. Hoje nós podemos lutar contra o pecado. O apóstolo Paulo, ele não mostra apenas o caminho, mas ele mostra como nós vencemos o pecado. Nós vencemos agora o pecado porque nós somos uma nova criatura. Estamos diante de Cristo. Fomos regenerados por Ele. Veja, amados, que agora nós não vivemos mais pecando. Não vivemos mais de mão dadas com o pecado. Não. Agora, amados, nós somos uma nova criatura, cheias do Espírito Santo. Nós agora crucificamos a carne. Nós fazemos ela morrer todos os dias. E aqui está a nossa vitória. A nossa vitória sobre o pecado. A nossa vitória, amados. Depois, para acrescentar mais uma prova, temos a declaração de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, onde diz: e os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Não há uma palavra sobre isso em Romanos capítulo 7, nenhuma só palavra. Mas em Gálatas, ele afirma que essa verdade diz respeito a todos os cristãos. Por isso, amados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, hoje nessa noite, é sobre isso que eu quis dizer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos fez uma nova criatura, que hoje colocou em nós o seu Espírito, e através dele nós temos vitória sobre o pecado.
Nós não somos derrotados como aqui nós vemos pelo pecado. Não, agora nós vivemos em novidade de vida. Agora nós temos uma mente renovada em Cristo. Agora nós não andamos mais segundo o curso do mundo. Agora nós derrotamos Satanás. Agora nós derrotamos a carne. Agora nós derrotamos essa vida dissoluta de pecado. Nós odiamos o pecado, assim como Deus odeia o pecado. Por isso que Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. É sobre isso que ele está nos orientando. E é sobre isso, amados, que é o Evangelho. Não é falar sobre nossos sonhos, não é falar sobre as nossas conquistas, não é falar sobre vida financeira ou vida sentimental, mas é falar sobre essa maravilhosa graça que nos alcançou. É falar sobre esse triunfo sobre o pecado. Embora nós ainda estejamos na presença do pecado, hoje nós conseguimos lutar contra ele. E em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós conseguimos derrotá-lo. Nós conseguimos confessar os nossos pecados e nos arrepender deles, coisa que em outro tempo era impossível. Em outro tempo nós andávamos de mão dadas com o pecado, nós amávamos os nossos pecados. Hoje não, hoje nós odiamos eles. Hoje nós confessamos os nossos pecados porque nós odiamos eles. E hoje nós buscamos em Deus. Hoje nós buscamos em Cristo, amados. Nenhuma só palavra nós vimos que foi dita sobre isso em Romanos capítulo 7. Mas Gálatas, ele afirma que essa verdade diz respeito a todos os cristãos, visto que em Cristo, estão em Cristo, fizeram isso, crucificaram, amados, os seus pecados na cruz e fazemos morrer. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E no próximo culto nós vamos entrar no capítulo 8. E agora nós podemos ver o nosso triunfo sobre o pecado. Porque Ele vai dizer assim para nós, amados: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, amados. Se Deus que nos justifica, quem pode nos condenar? É sobre isso que nós vamos falar, sobre um viver triunfante. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. E a minha oração é para que o Teu Espírito Santo faça com que essa palavra, meu Pai, penetre no coração e faça germinar para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida da irmã, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, dos meus filhos que aqui estão, Pai amado, e que aqui, ó Pai, possa ser uma casa de oração, onde nós possamos pregar o Teu Evangelho e anunciar, ó Pai, a todos a Tua graça salvadora, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus.